Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Talk to Me. Eu sou o Matheus, mais conhecido como Tá Danado, e hoje vamos falar sobre rotina. Isso mesmo, rotina. O que você acredita que você faz diariamente na sua rotina para que você conquiste os seus objetivos, para que você trilhe o caminho até chegar nas suas metas? O que você traça como objetivo, o que você define como meta, aonde você quer chegar? Por muitas vezes eu tive alunos e tive pessoas ao meu redor que me falavam: cara, eu quero ser campeão, eu quero disputar um mundial, eu quero ser campeão pan-americano, campeão mundial, quero ser campeão estadual, eu quero estar em todas as grandes competições do mundo. Mas eu não via na rotina daquelas pessoas algo que fariam elas conquistar aquele tão sonhado desejo. Eu não via elas pagando o preço para conquistar aquilo que elas buscavam. E por muitas vezes eu percebia que a rotina era o grande problema. As pessoas acordavam tarde, dormiam tarde, já não tinham a noite boa de sono, já não tinham um real descanso. Então isso já fazia com que elas ficassem para trás. A alimentação então nem se fala. Treinamento também ficava um pouco a desejar. E aí eu te pergunto, o que realmente você está fazendo na sua rotina que você acredita que é progressivo para os teus sonhos? O que você está fazendo que você vai alcançar o teu sonho daqui a 6 meses, daqui a um ano? O que você trabalha diariamente para conquistar isso? É muito fácil a gente dizer sim para aquilo que a gente gosta e é muito difícil a gente dizer sim para aquilo que a gente não gosta. Por exemplo, se a gente falar um pouco sobre dieta, se a gente falar um pouco sobre alimentação, é muito ruim a gente se privar daquilo que a gente gosta. Por exemplo, eu não gostava de iogurte natural, eu não gostava de aveia, não tinha quem me fizesse comer salada, era algo que eu não comia, não gostava, mas eu tive que me abdicar daquilo que eu gostava, que era um exemplo, por muitas vezes, um prato de macarrão para comer um prato de salada com frango. E, sinceramente, quem me conhece sabe que eu gosto muito de comer, é algo que eu tenho muito prazer em fazer na vida, é comer, eu gosto realmente de fazer isso, mas, por muitas vezes, eu tive que me privar daquilo que eu achava que era bom para fazer aquilo que era necessário. E por muitas vezes eu não via essas mesmas atitudes nessas pessoas, eu não via essas mesmas atitudes nos meus alunos, eu não via nos meus amigos, mas eu via eles tentarem de maneira que hoje, com a experiência que eu tenho, eu classifico como errada. Para acreditar ou se enganar, não sei como se encaixaria melhor, às vezes a gente tenta se enganar, a gente tenta se auto-sabotar, acreditando que aquilo ali realmente é bom, mesmo a gente sabendo que é ruim. Então, se a gente leva esse lado aí para a parte física, às vezes a gente chega na academia e a gente pega o telefone e a gente faz uma série, conversa 20 minutos no WhatsApp. Faz outra série, olha como é que tá o Instagram. Faz outra série, liga para a mãe. Faz outra série, manda mensagem para a namorada, para a esposa. E aí, você realmente está treinando ou você está conversando? Às vezes a gente começa a se auto-sabotar sem perceber. Vai virando rotina no nosso dia a dia e a gente vai acreditando que está deixando o nosso melhor ali, quando na realidade a gente não está. Levando isso para o jiu-jitsu, quando o teu professor está explicando lá a posição, ele está mostrando os detalhes e tu está conversando com o teu amigo do que aconteceu no teu trabalho, ou tu está conversando com o teu amigo algo que é paralelo e não tem nada a ver. Você está se auto-sabotando. Você não está deixando o teu melhor no teu treino de jiu-jitsu. Então, será que realmente a tua rotina ela te traz benefícios ou ela te traz malefícios? Aí a gente vem para aquele ponto. É melhor fazer do que não fazer. Mas entre fazer e não fazer, existe uma escala muito grande daquilo que a gente quer. A gente sabe que se a gente faz algo mal feito, nunca vai ser tão perfeito. Vai ser melhor do que não fazer, mas não vai ser em busca da perfeição, se é que a perfeição realmente existe. Quando eu me refiro à perfeição, eu me refiro a deixar o teu 100% ali. Mas os 100% às vezes não é o necessário. Às vezes a gente tem que fazer 110% daquilo que a gente realmente precisa para chegar nos nossos objetivos. Eu tive que me abdicar de muitas coisas na minha alimentação para construir uma rotina saudável, para construir uma rotina na qual eu me adaptasse a fazer dieta, por exemplo, por um ano todo.
Então é muito difícil a gente começar a abrir mão daquilo que a gente gosta. Não vou mentir para vocês, chocolate é bom pra caramba, mas existem períodos que eu consigo ficar sem chocolate. Existem períodos que eu tenho na minha cabeça que eu não posso me alimentar daquilo. Por quê? Porque tudo que a gente coloca para dentro é o nosso combustível. É o que nos dá energia. Então, às vezes, a gente não pode trocar de maneira absurda aquilo que realmente não nos faz bem. E até você desenvolver essa mentalidade que você realmente precisa se abdicar daquilo que você gosta, para você dar um passo maior naquela escalada para os seus sonhos, leva um tempo. A gente vai amadurecendo, a gente vai errando até a gente conseguir aprender o que realmente é necessário para a nossa vida. E eu estou tocando um pouco no ponto da dieta porque eu acredito que a grande maioria das pessoas tem deficiência e dificuldade de fazer uma dieta, desde o cardápio até o pensamento forte mesmo, psicológico ali, de eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer errado. Eu acho que isso aí é muito difícil, tem pessoas que não conseguem trabalhar o seu psicológico para manter aquilo por muito tempo. E até a questão do paladar, tem pessoas que realmente não gostam de ter que comer salada, de ter que não jantar um macarrão, de ter que não comer alguma coisa que não gosta. Então, eu te indico, procura um nutricionista, procura uma pessoa que realmente seja especializado naquilo que você quer. Procura um nutricionista esportivo que ele vai conseguir trabalhar dentro das tuas necessidades, dentro das tuas dificuldades, um planejamento alimentar que vai facilitar essa tua rotina, vai facilitar com que você tenha algo bom para você durante o ano todo. Aconteceu comigo. Por muitas vezes o nutricionista mandava para mim, pô, tu tem que comer 10 gramas de castanha, tem que comer 20 gramas de amendoim. Eu falava, peraí, 20 gramas de amendoim? O que é isso? Eu vou comer 20 gramas de amendoim? Eu não como. Vou comer 10 gramas de castanha até eu entender o que era macronutrientes e o que o meu corpo precisava se alimentar diariamente para conservar, manter e fazer a manutenção da minha massa magra. Quando eu comecei a estudar um pouco mais, que eu não acreditava, o cara falava pra mim, cara, você vai comer 200 gramas de arroz. Eu pesava 200 gramas de arroz, não, peraí, 200 gramas? Vou passar mal no treino, vou desmaiar. Isso aqui é comida de passarinho. Eu não acreditava no que um profissional estava me falando. O cara estudou tipo 3, 4, 5 anos da vida, fez 2, 3 pós-graduação e eu achava que o cara estava errado. Quando na realidade, o meu ego, a minha falta de confiança naquela pessoa não me fazia evoluir. Eu não acreditava que 200 gramas com 150 gramas de proteína, seja peixe ou frango, me traria o que realmente eu precisava. Eu achava que aquilo ali, para mim, era desnecessário. Eu tinha que comer igual o pedreiro, eu tinha que comer do jeito que eu comia a vida toda. E até isso eu tive que me reeducar, eu tive que abrir um pouco mais da minha rotina para ter mais tempo para pesar minha comida, para deixar minha comida pronta, para aprender que aonde eu fosse eu tinha que levar a minha marmita, eu tinha que fazer as minhas refeições e distribuir durante o dia. Então eu tive que aprender a cozinhar, eu tive que aprender a colocar as minhas dificuldades dentro das minhas necessidades, para mim me tornar a pessoa que eu sou hoje. E isso foi muito bom para mim, desde o termo disciplinar ao termo responsabilidade. Por quê? Eu preciso ter responsabilidade comigo mesmo. Se eu tenho um objetivo, se eu tenho uma construção para algo, eu tenho que ter responsabilidade. Por exemplo, é muito difícil para mim hoje criar conteúdo para vocês. É muito difícil para mim encaixar tudo que eu preciso encaixar dentro da minha vida pessoal, com a minha vida esportista e com a criação de conteúdo. Mas eu gosto muito de ajudar as pessoas. Quem me conhece sabe que tudo que eu posso fazer para ajudar quem está ao meu redor, eu tento fazer. Então isso para mim é satisfatório, porque eu recebo várias mensagens de pessoas felizes de estar recebendo tanto o conteúdo de posição, como estar recebendo um conteúdo falado, como uma dica. E isso para mim realmente me faz uma pessoa melhor, me faz feliz. Então eu tento sempre buscar planejar a minha semana para estar trazendo conteúdos para vocês e colocando dentro da minha rotina, que antes, se eu voltasse para o Matheus de 4, 5, 6 anos atrás, eu não conseguiria. A minha desculpa seria maior do que a minha necessidade, a minha dificuldade estaria maior que a minha necessidade. Eu estaria dizendo para mim hoje, cara, não dá, eu não tenho tempo.
Só que, se você bem analisar, a gente tem 24 horas durante todos os dias. E, às vezes, a gente desperdiça muitas horas da nossa rotina. A gente não consegue equilibrar tudo. Ah, porque eu tenho que dormir 8 horas, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu não consigo. Vai chegar um momento da tua vida que, se você realmente quiser conquistar algo, você vai dormir de 2 horas da manhã, você vai acordar de 5 horas da manhã. Você vai dormir às 3, você vai acordar às 6. Já foi assim comigo. Quando eu estive nos Estados Unidos pela primeira vez, eu acordava de 3h30 da manhã para pegar uma carona e ir até uma outra cidadezinha vizinha que dava distância de 40 minutos para procurar alguém que quisesse me dar um emprego naquele dia. Eu pegava geralmente uma vanzinha que tinha lá e viajava com pessoas que eu não conhecia durante 3 horas até Nova York para trabalhar todos os dias durante 5 meses. Então eu acordava 3h30 da manhã, pegava essa van, chegava lá no trabalho, na cidade onde eu trabalhava, era Long Branch. Eu pegava essa van lá com alguns trabalhadores, alguns empresários que já estavam lá, eles forneciam emprego em construções. E de lá eu ia para Nova York. Quando eu chegava em Nova York, era mais ou menos 7 horas da manhã, 7h30, eu começava a trabalhar entre 7h30 e 8 e voltava para casa às 5h30 da tarde. Então eu chegava em casa por volta de quase 7h30, 8 horas, dependendo do trânsito. E como eu encaixava tudo isso na minha rotina? Porque eu não fui lá para Nova York nem para os Estados Unidos só para trabalhar. Eu tinha o sonho de ser campeão mundial e eu tive que construir isso dentro da rotina. Eu tive que dividir trabalhar, estudar, ligar para minha família, cozinhar, treinar jiu-jitsu, treinar posição, preparação física. E então a minha rotina ficava muito longa. Eu acordava às 3h30 da manhã, saía do trabalho, chegava do trabalho, vamos colocar assim, né? 7, 7h30 da noite, às vezes 8. Onde eu morava, embaixo era academia, então eu subia, tomava um banho. Muitas vezes eu já jantava dentro da vanzinha, voltando do trabalho. Já chegava jantado, tomava um banho, botava o kimono, treinava até as 9, 9h30. Ia para academia, muitas vezes fazer já musculação exausta, mas eu sabia que eu precisava fazer. E depois eu comecei a fazer na esperteza mesmo. Eu ia para lá, tinha uma cama de massagem muito boa, então eu chegava quebrado do trabalho. E aí eu ficava um pouco nessa cama de massagem lá e voltava para casa. Voltava mais ou menos por volta das 9, 9h30, 10 horas, dependia do dia. Às vezes o treino acabava mais cedo, então eu já chegava na hora dos rolas. Então, geralmente a minha rotina acabava de 11 horas da noite. Mas quando eu chegava em casa, eu tinha que cozinhar todas as minhas refeições para o dia seguinte. Eu fazia 6 refeições, eu cozinhava 6 refeições para me manter durante o dia. Porque em Nova York o custo é muito alto. O que eu ganhava diariamente eu não podia gastar muito com alimentação, porque eu tinha que mandar dinheiro para casa, eu tinha que dar um suporte para minha família. E eu estava aprendendo tudo naquele momento. Eu tinha como espelho o meu pai e a minha mãe. Meu pai e a minha mãe, eles trabalhavam de 3 da manhã, eles acordavam 2h30 e chegavam em casa às 5 horas da tarde durante 20, 30 anos. Então eu pensava, cara, se meu pai já é bem mais velho que eu e ele consegue fazer isso, ele consegue acordar de 2h30, trabalhar até 5 horas da tarde, por que eu também não consigo? Então, eu sempre procurei essas pessoas como referência, como uma dificuldade para trazer para a minha realidade. E o meu pai e a minha mãe eram aquelas pessoas que me sustentavam psicologicamente durante esse tempo. E a minha esposa estava grávida, então assim, eu tinha a responsabilidade de ter uma rotina saudável para chegar nos Estados Unidos e conquistar o que eu imaginava conquistar. Então, eu criei a minha rotina para trazer tudo para dentro. Tudo para dentro em qual sentido? Eu tinha que ter a responsabilidade financeira, eu tinha que ter a responsabilidade alimentar, eu tinha que ter a responsabilidade física e eu tinha que ter a responsabilidade da conquista, porque eu fui para lá para conquistar. Eu tinha planejado com o meu professor, com o Bruno, ir para lá, trabalhar. Depois que eu conseguisse uma grana para me manter lá, ajudar a minha família, eu ia para o Mundial, que seria o meu primeiro Mundial de Jiu-Jitsu, na Califórnia, né? Pela IBJJF. E aí eu fiquei pensando, cara, como eu vou colocar tudo isso? Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pensei, cara, eu preciso treinar muito. A minha cabeça era treinar e trabalhar, mas eu não acreditava assim que eu ia ter que trabalhar tanto para me manter. E eu não vi isso como uma dificuldade. Eu comecei a
perceber que aquilo que eu passava para os meus alunos de uma rotina saudável, de ter responsabilidade, de afirmar os seus compromissos, de ter uma boa alimentação, era o momento para mim colocar em prática e evoluir dentro disso. Então eu comecei a manter a minha rotina saudável de forma que ficasse bom para o meu desenvolvimento naquele período. E aí eu comecei a alimentação saudável, comecei a comer mais vegetais, porque nos Estados Unidos eu não podia fazer, um exemplo, um macarrão todo dia e levar para passar o dia todo. Por quê? Porque estraga a comida. Por muitas vezes eu fiquei com fome, porque eu levava macarrão com alho e óleo, levava macarrão com extrato de tomate, mas o calor fazia com que aquela comida estragasse. Então eu ficava com fome. E aí, entre a fome e os vegetais, eu tive que aprender a comer aquilo que eu não gostava, que era brócolis, cenoura, couve-flor, espinafre, porque isso não estragava. Então eu comecei a cozinhar todas as noites vários vegetais para o dia todo e levava separado o arroz ou macarrão. Se não estragasse, eu estava no lucro. Se estragasse, eu tinha os vegetais. Então eu comia tudo, porque virou necessidade. Mas antes para mim era dificuldade, não era necessidade. E aí eu percebi que ali eu não precisava mais criar dificuldades no meu caminho. Eu precisava enxergar aquilo que seria a facilidade para me desenvolver o que eu precisava desenvolver, o que eu precisava ter para crescer. Então, acho que a palavra que se encaixa é frescura. Eu parei de ter isso, eu parei de aprender a não gostar de nada, aprendi na realidade a comer e aprendi a abrir a minha cabeça para que o que tem que ser necessário tem que ser feito. Não pode ser meio feito, tem que ser 100%, tem que ser 110%. Então, ali eu aprendi uma vivência muito grande. Eu comecei a construir uma rotina de acordar de madrugada, trabalhar durante o dia até a noite, treinar à noite 2 vezes, cozinhar e me manter no meu objetivo, me manter focado. Por muitas vezes eu chegava, um exemplo, sábado, que a gente trabalhava um pouco menos, eu saía de casa às 3 da manhã, chegava em casa às 3 da tarde e eu ganhava praticamente a mesma coisa que dentro da minha necessidade me tornaria feliz para o que eu estava recebendo, porque eu conseguia pagar as minhas contas e conseguia enviar dinheiro para o Brasil. Então, quando eu chegava às vezes sábado, ao invés de ir descansar, eu fazia um trabalho físico um pouco mais puxado e depois eu ia descansar. Por quê? Porque eu tinha que ter um compromisso comigo. Eu já chegava, não tinha mais treino, o treino era de meio-dia, então já não ia ter mais treino naquele dia e eu precisava manter aquilo ali comigo. Então eu chegava, descansava um pouco, fazia um treinamento físico, às vezes eu fazia um treinamento de posição, mas sempre mantendo a minha rotina ativa. Sempre lembrando, eu estou aqui também pelo jiu-jitsu, eu estou aqui para ser campeão, eu vim aqui para disputar um campeonato mundial. E aí eu montei a minha rotina de treinos durante a semana, fiz um calendáriozinho, quantas vezes eu ia conseguir treinar, e começou a aparecer pequenas competições no meio do caminho. Eu participei de um campeonato lá que era Liga Desportiva de Jiu-Jitsu, onde eu fiz uma luta casada e fui campeão. Eu fiz participei do campeonato sem kimono, fui campeão também. Depois eu fui para Nova York, lutei o Nogi Open de Nova York. Lutei acho que entre 10 a 12 competições nos Estados Unidos nesse período de 5 meses. Eu tive 14 ou foram 15 medalhas, se não me falha a memória. E dessas 15 medalhas, uma foi o terceiro no Mundial, que foi o meu primeiro Mundial. Eu fiz 6 lutas e acabei perdendo na semifinal. Fiquei em segundo colocado no New York Open, no GI, e todas as outras competições que eu participei, entre Opens da BJJF e competições pequenas, como Naga, e competições interestaduais lá, eu tive medalhas de ouro. E eu aprendi naquele momento, naquela parte ali da vida, que tudo que eu classifiquei dentro da minha rotina, eu consegui obter. É tanto que assim, eu cheguei no Mundial para competir, eu passei acho que 10 horas na Califórnia. Eu cheguei de madrugada na Califórnia, já fui direto para o ginásio, 5, 6 horas da manhã. Fiz minha primeira luta fora do cronograma, porque o cara já estava lá, era a minha primeira competição. Eu não falava bem inglês, eu não entendi muito. Eu sei que eu cheguei lá aperreado para fazer o check-in e fiz o check-in. O cara tinha feito o check-in também, chamaram a gente para lutar, tipo, 2 horas antes do que realmente estava esperado. A categoria começava às 9, a gente lutou 7 e um pouquinho. Então não tinha professor, não tinha corda, não tinha nada. Fui campeão da primeira luta.
Quando meu professor chegou com meus amigos, eu já estava, acho que na terceira luta da competição. Então eu estava muito cansado, eu tinha trabalhado um final de semana todo num shopping. Eu estava fazendo o piso do shopping, estava trabalhando, colocando o que chamam lá de plywood, que pra gente é os tapumes, né? E a gente passou a madrugada, eu e outro colega, colocando esses tapumes, e a gente tinha que martelar, tinha que colocar os pregos e martelar todo o prego, igual o prego que crucificaram Jesus, aqueles pregos desse tamanho assim, de quase meia polegada. Então a gente tinha que fazer o furo, ele fazia o furo na furadeira. Como eu era o mais pesado, né? Então eu era o mais forte, eu tinha que trabalhar mais e eu fazia a parte da marreta. Cada placa dessa a gente tinha que colocar 16 pregos, então a gente passou a madrugada trabalhando, muito cansado, e aí eu já saí do trabalho no outro dia cedo, peguei um avião, já fui direto para Califórnia, cheguei lá, competi, fui abençoado em conseguir fazer 6 lutas e voltar com essa medalha terceiro colocado. E quando eu peguei a medalha eu fiquei triste, porque eu não tinha sido primeiro colocado, eu não tinha sido campeão mundial, mas eu fiquei muito feliz porque eu estava aprendendo naquele momento que eu tinha planejado que a única maneira de viajar de New Jersey para Califórnia seria daquele jeito. As passagens eram muito caras e eu não tinha condição de pagar. Então estava programado que eu ia chegar, eu ia dar o meu melhor durante aquele curto tempo que eu tinha. E é tanto que eu não aproveitei a Califórnia. Assim que acabou a competição, eu já voltei direto para o aeroporto. E se eu não tivesse voltado, eu tinha perdido a passagem. Só Deus sabe o que tinha acontecido. Então tudo que eu tinha planejado estava acontecendo como eu tinha planejado. Eu não consegui o primeiro lugar, mas eu consegui fazer tudo o que foi necessário para chegar lá. E dentro disso eu consegui pagar minhas contas, pagar o investimento que eu fiz para sair do Brasil, levar coisas para minha filha que estava nascendo, coisas que a minha esposa estava precisando durante a gravidez, consegui manter minha família mesmo estando longe, mesmo muitos desacreditando daquilo que eu tinha saído de Natal para os Estados Unidos para fazer, eu consegui fazer. Mas eu só consegui porque eu já tinha essa ideia de rotina, eu sabia, eu já instruí os meus alunos com isso, o que era realmente necessário fazer, e eu era o exemplo também. Eu fazia para que as pessoas pudessem ver que tinha que ter alguém fazendo para que elas seguissem. E quando eu consegui construir tudo isso, tudo na minha vida ficou mais fácil. Tudo ficou claro para mim que uma rotina saudável me faria chegar aonde eu imaginasse chegar. Na minha cabeça, o Mundial sempre foi a competição mais difícil e eu acredito que para todo mundo que participa do Jiu-Jitsu, a gente sabe que o Mundial realmente é uma competição difícil, desde o ponto de chegar até lá, ao ponto psicológico de lutar um Mundial. Você realmente se coloca a teste. E eu saí dali com algumas palavras do meu professor Bruno, de incentivo, e eu coloquei na minha cabeça que eu precisava voltar no ano seguinte para ser campeão. Então eu já saí dali, conversei com ele, a gente voltou para Natal, a gente traçou vários objetivos até eu ter a oportunidade de chegar em 2017 e ser campeão mundial na faixa marrom. Então a gente traçou vários objetivos e mais uma vez eu precisei de disciplina, precisei da minha rotina, precisei integrar tudo que eu imaginava como rotina saudável para conquistar uma medalha de um ano depois. Eu já comecei a me programar praticamente 11 meses antes. Eu comecei a criar a rotina, comecei a imaginar o que seria a minha rotina saudável, como eu precisaria me alimentar, procurei alguns profissionais na área, procurei um bom preparador físico, comecei a seguir realmente um plano até chegar ali. Todos os dias eu fazia posições com o Bruno, eu tirava um momento específico para tirar dúvidas. Sempre que terminava a aula terminava geralmente da gente em 1 hora, às vezes a gente ficava na academia até 2 horas, tirando dúvidas, ele me corrigindo, falando que eu precisava melhorar. E aí eu fui criando a minha rotina para essa competição de 11 meses. Então, na minha cabeça era um camp prolongado que eu estaria fazendo. Seria um camp no início do ano e seria um camp até o início da competição. Mas não um camp igual todo mundo faz, tipo 3 meses para se preparar e competir. Seria um camp a longo prazo, onde eu precisaria manter a minha estrutura psicológica íntegra, a minha parte alimentar e física 100%, e eu precisaria estar levando isso para dentro da próxima competição. Eu precisaria manter essa rotina por 11 meses. E aí foi
melhor estágio da minha vida. Porque eu tive que provar para mim mesmo que eu tinha que me abdicar das coisas para construir o meu caminho. Eu tive que fazer inúmeras viagens, tive que fazer vários sacrifícios para realmente chegar aonde eu queria chegar. Mas eu tive que construir passo a passo. Porque as grandes conquistas que a gente faz na vida são feitas diariamente, são feitas de pequenas parcelas de coisas que a gente se abdica para construir o nosso caminho, para nós podermos chegar ao nosso objetivo. E esse ano me levou muito a pensar diferente. Eu tive que abrir mão de várias coisas, tive que abrir mão da minha família de novo, tive que abrir mão da minha filha, tive que abrir mão de tudo aquilo que para mim era difícil dizer sim, mas era necessário dizer sim. Então, quando eu aprendi a dizer sim para aquilo que eu não gostava, ficou muito fácil. Ficou mais fácil de entender qual caminho eu precisava trilhar, ficou muito mais fácil de entender o que eu precisava fazer para chegar aos meus objetivos e ficou fácil de manter uma rotina saudável. Porque eu comecei a entender que uma rotina saudável não me levaria somente à medalha, mas me levaria a ser melhor como pessoa e me levaria muito mais a crescer de maneira saudável. Eu comecei a entender que me alimentar bem, ter uma rotina de descanso, ter uma rotina de preparação física, ter uma rotina na minha vida, em si, no geral, me faria ser além de ser campeão. Me faria ser uma pessoa organizada e com a organização eu conseguiria chegar aonde eu bem imaginasse. E depois disso, na minha vida, eu comecei a entender que era parâmetro para tudo. Quando eu tenho uma dificuldade hoje, eu lembro, cara, ninguém vai me fazer parar porque eu preciso esperar 2, 3 horas. 3 horas eu levava todos os dias para chegar em Nova York, de madrugada, cansado, exausto, por muitas vezes, para trabalhar carregando madeira, trabalhar carregando piso, do primeiro andar ao quinto, por muitas vezes sem elevador, pela escada. Então, eu tenho uma dificuldade, às vezes, eu vou precisar perder 10 quilos, mas eu só tenho 4 dias. É só diminuir, fazer um déficit calórico. Eu preciso apenas treinar um pouco mais, eu preciso descansar mais cedo. Fica fácil porque eu conheço o meu corpo, eu conheço o meu organismo, eu conheço o que eu preciso fazer porque eu tenho uma rotina saudável. Então, quando o obstáculo chega, é fácil da gente ultrapassar. Quando o obstáculo vem, é fácil da gente lembrar daquilo que a gente já passou e fazer aquilo como uma fonte de combustível para que a gente possa seguir em frente. Então, galera, sempre tenha isso na cabeça de vocês. Construam uma rotina saudável, construa algo que vocês acreditem que vai ser bom para vocês. Mas não tentem sair do 0 ao 100. Tente construir devagarzinho, etapa por etapa. Tente fazer de maneira que você se sinta bem, que você se sinta feliz. Tem muitas pessoas que não conseguem continuar uma simples dieta porque na dieta não tem nada que elas gostem. Então a gente tem duas opções. Ou você procura um nutricionista bem profissional que vai te ajudar a ter essa rotina, esse planejamento alimentar para você comer aquilo que você gosta, aquilo que você é necessário, ou você vai aprender a dizer sim para aquilo que você não gosta e você vai começar a fazer. A minha humilde opinião para você comece a dizer sim, porque na vida, muitas vezes você não vai ter tudo que você quer e na vida ela é um pouco cruel com a gente às vezes, ela não vai te dar aquilo que você quer. Ela vai te obrigar a conquistar da pior forma se você não estiver apto a trabalhar da melhor forma. Então começa a dizer sim para as dificuldades. Começa a enfrentar, começa a debater com ela. Se ela disser para você, cara, você não consegue fazer isso por uma semana, faça por um mês. Se ela te disser você não consegue fazer por um mês, faça por um ano. Mas sempre tenha uma programação, sempre tenha algo saudável que você consiga levar por muito tempo. Que vire o teu lifestyle, que vire saudável a ponto de você sentir falta de fazer aquilo. Hoje, por exemplo, se eu não como iogurte, eu não como aveia, eu já sinto falta. E antes, eu não queria nem papo com aveia, nem muito menos papo com iogurte, nem muito menos com salada. Eu não gostava nem de ver. Então, hoje, quando eu não como, a minha mente já abre. Pô, olha aí, cadê os nutrientes que você precisa para conservar a tua massa magra? E eu já me sinto na real responsabilidade de fazer a ingestão desses alimentos. Então, a longo prazo, a gente vai aprendendo
a sobreviver durante as nossas necessidades, a gente vai começando a separar o que é necessidade e o que é dificuldade, e a gente começa a entender o que é preciso ser feito para chegar nos nossos objetivos. Então, foca na tua rotina, tenta criar essa rotina na tua vida, tenta ser uma pessoa organizada, tenta melhorar naquilo que você não acredita que você possa melhorar, para de auto-sabotar você mesmo, começa a treinar de forma sadia, de forma inteligente, aceita as tuas dificuldades, procura evoluir em cima delas, organiza o teu calendário de competição, organiza as tuas próximas competições, organiza aquilo que você quer alcançar, coloca dentro da tua rotina, defina metas, trace objetivos e tente trabalhar os objetivos diariamente. Como eu já te falei, os objetivos, as tuas metas, elas são construídas diariamente por pequenas parcelas de coisas que nós fazemos todos os dias. Nada vai cair do céu, nada vai cair no teu colo, então você precisa construir diariamente aquilo que você imagina que vai ser o melhor para o teu objetivo. Então, galera, se você gostou desse conteúdo, se você acha que mais pessoas precisam escutar isso, mais pessoas podem ser ajudadas com esse conteúdo, curte aí, compartilha, assina o sininho das notificações. A gente sabe que o YouTube bloqueou, então se você assinar o meu canal, as minhas notificações vão estar chegando para vocês assim que eu lançar um novo vídeo. Eu vou estar podendo ajudar mais pessoas se vocês compartilharem, e a gente vai estar podendo criar uma comunidade dentro do nosso esporte mais forte. A gente vai estar conseguindo sempre trazer para as pessoas que estão começando ou para as pessoas que já estão nessa caminhada conteúdos bons que vão ajudar elas a produzirem e a evoluir mais rápido, tanto na sua vida pessoal como no seu jiu-jitsu. Beleza? Os